Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Evangelho. Esta palavra que quando a gente recebe ela, a gente crê, a gente acredita. E esta palavra ela tem poder para curar, para libertar e para salvar. Libertar do quê? Das trevas, do pecado e da condenação da morte. Assim a palavra nos ensina. E a palavra hoje está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 11. E a palavra nos diz assim: Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Aqui a palavra ela já começa nos fazendo uma pergunta. Quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio ser humano que está em nós? Então, o espírito humano que está em nós, que habita em nós, esse espírito mudando, ele está em nós. Todas as pessoas já nascem com esse espírito humano. Quando se diz o espírito humano, se diz o homem natural, o homem adâmico, o homem que ainda não recebeu o Espírito de Deus. Então, o homem adâmico, este homem natural, este homem que existe em todos nós temos esse espírito humano, ele se conhece a si próprio, conhece as coisas do mundo através desse espírito humano. E a palavra na continuidade, no verso 11, diz assim: assim ninguém, presta atenção, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, igreja, a palavra é muito clara quando ela diz que existe um espírito humano e existe o Espírito de Deus. E quem é que conhece as coisas de Deus? O Espírito de Deus. Como aqui a própria palavra está dizendo. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Esse espírito humano que nós temos, que nós já nascemos com ele não conhece as coisas de Deus. É impossível ele conhecer as coisas de Deus. E qual é as coisas que ele conhece? Qual é as coisas que ele se agrada? E qual é as coisas que ele deseja? O espírito humano, o espírito do mundo. Como a palavra assim também nos diz em outros livros, em outros versículos. Se agrada da mentira, da ganância, do roubo, da violência, do mundanismo, de tudo que pertence a esse mundo. Esse espírito humano, ele só conhece as coisas do mundo, as coisas que existem nesse mundo, essas coisas visíveis, essas coisas que nos dá prazer aqui na terra em fazer. Ele conhece essas coisas. Agora, existe algo que conhece as coisas de Deus, e este é o Espírito de Deus. A palavra diz: assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não deseja conhecer as coisas de Deus. Porque o espírito humano, ele só deseja conhecer as coisas do mundo. Ele só deseja conhecer as coisas visíveis. Mas o Espírito de Deus, ele conhece as coisas de Deus. Quando temos o Espírito de Deus quer aprender a palavra, quer conhecer Jesus, quer se aprofundar nas coisas de Deus, quer orar, quer estar com Ele, quer agradá-lo. Mas quem? O Espírito de Deus. E o espírito do mundo só quer agradar as coisas do mundo, só quer andar e viver praticando as coisas do mundo. Esse é o espírito do homem natural, esse é o espírito do mundo. E a palavra continua dizendo, igreja, no verso 12, povo de Deus, presta atenção o que é que a palavra nos ensina. E a palavra diz: e nós? Nós quem? Os chamados, os escolhidos, a igreja do Senhor. Aqueles que entenderam e compreenderam a sua palavra e aceitaram, acreditaram.
Aqueles que acreditam que Jesus Cristo já veio para esta terra para libertar, para salvar, para curar, para purificar. Aí a palavra diz, e nós, os herdeiros, os filhos. Quem é os filhos? Esta carne? Não. O Espírito de Deus é o filho. O espírito do mundo, o espírito humano não é filho. Mas o Espírito de Deus, este é o filho. É este que conhece as coisas de Deus. E a palavra diz, e nós, a igreja, o povo, os herdeiros, aqueles que receberam o Espírito de Deus. E nós não temos recebido, presta atenção, igreja, na palavra. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. E aí, igreja, tantas e tantas e tantas pessoas, através do Evangelho, recebem o Espírito de Deus. Aquele que está recebendo o Espírito de Deus, que recebe o Espírito de Deus, ele quer agradar a Deus, ele quer agradar o Pai, ele quer se afastar do pecado, do mundanismo, das coisas que nos afastam do Senhor. Porque agora existe duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual. É por isso, igreja, que há um conflito tão grande naqueles que compreendem e entendem a palavra. Conflito todos os dias. Porque o espírito humano, o espírito natural, o espírito adâmico, ele quer praticar as coisas lá de fora. Ele quer beber, se prostituir, mentir, matar, roubar, enganar e outras coisas mais. Mas o Espírito de Deus, ele quer amar, ele quer perdoar, ele quer se comprometer, ter um compromisso com Deus. Ele quer conhecer mais Deus profundamente através da sua palavra. Ele quer orar, ele quer obedecer. Esse é o Espírito de Deus. A palavra é muito clara quando diz, e nós, os escolhidos, os chamados, a igreja do Senhor, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então Deus nos dá o seu Espírito para quê? Para que eu possa continuar querendo adorá-lo, fazer a sua vontade, viver na sua presença. Igreja, e na continuidade do verso, ele vai dizer para que é que Deus nos dá o seu Espírito. Aí a palavra diz, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que é que ele nos dá esse Espírito? Aí a palavra diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele nos dá o seu Espírito para que a gente possa conhecer o que ele nos deu gratuitamente, de graça. Nós não pagamos nada, mas ele já deu. Então, igreja, é necessário a gente tomar posse, que ele nos deu algo de graça, é promessa dele. E se ele prometeu, ele cumpre. E se ele prometeu, ele já cumpriu. E o que foi que ele nos deu de graça? A vida eterna. Quem tem o Espírito, quem recebeu o Espírito de Deus, já tem. Não é que vai ter, já tem a vida eterna. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para entender, para compreender a sua palavra, o Evangelho, o poder de Deus, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra. Para que a gente venha compreender e entender que ele já nos deu a vida eterna. Ele já nos deu a vida eterna. Já temos a vida eterna em nós. Quem? Quem recebeu o Espírito de Deus tem a vida eterna. E a palavra diz, todo aquele que crê está salvo, não perece. E a palavra diz também, todo aquele que não crê já está. Não vai estar não, já está condenado. Por quê? Porque não crê no que Jesus Cristo fez na cruz do madeiro. Ele morreu, ele ressuscitou. Para quê? Para que todo aquele que crê não morra, mas tenha a vida eterna.
E é isso que ele está dizendo, que ele nos deu o seu Espírito para que a gente venha conhecer o que ele nos deu gratuitamente, a vida eterna. Ele já nos deu gratuitamente. Não precisamos pagar nada, porque essa dádiva, esta graça, ele nos deu gratuitamente, de graça. Só precisamos crer, como a palavra diz. Creia e você terá a vida eterna. Agora é necessário crer na obra perfeita de Jesus Cristo. Morte, derramando o seu sangue na cruz. Para quê? Para lavar, salvar e purificar toda a humanidade. Porque todos, quando nascem debaixo de pecado. Mas quando tem fé na obra perfeita de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, ele lava, ele purifica, ele justifica diante do Pai. E ao terceiro dia, quando ele ressuscitou para que todos nós que crê nisso, nesta ressurreição, morte e ressurreição, nós também tenha essa dádiva. Nós também iremos ressuscitar. Iremos morar no nosso reino eterno. Porque a palavra diz que nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É isso, igreja abençoada do Senhor, que a palavra nos ensina. Precisamos acreditar. O espírito humano, o espírito natural, ele não conhece as coisas de Deus. Mas quem recebe o Espírito Santo do Senhor conhece as coisas de Deus. Por quê? Porque o Espírito está em nós. E voltando para o verso 10, para que a gente possa finalizar, a palavra diz assim, verso 10, o mesmo capítulo 2, verso 10, diz: Deus, porém, revelou isso a nós. Deus, porém, revelou a sua palavra a nós, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça foi revelada a nós, através do Espírito. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. A revelação espiritual, ela só pode nos dar o entendimento através do Espírito. O homem natural, o espírito humano, o espírito do mundo, ele não pode conhecer as verdades do Senhor. Ele não tem entendimento das verdades do Senhor. Quando a gente fala essas palavras, as palavras de Deus, as verdadeiras palavras, para pessoas que não têm o Espírito de Deus, eles nos chamam de loucos, porque para eles é loucura, mas para nós é salvação. Para nós é poder de Deus na vida de cada um de nós. Verso 10 diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Agora presta atenção, igreja, o que é que a palavra diz? Porque o Espírito é o Espírito, não é o ser humano, não é a carne, não é o sangue, não é o espírito humano, é o Espírito de Deus. Aí a palavra diz: porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É o Espírito de Deus que sonda, que conhece Deus. Por quê? Porque o Espírito é de Deus, não é do mundo, não é do ser humano. O espírito humano, ele deseja, ele quer e ele conhece as coisas do mundo. E o Espírito de Deus, ele deseja e ele quer conhecer Deus. Existe um grande conflito dentro de todos nós que conhecemos essas verdades. Porque o espírito humano, ele quer fazer as coisas do mundo. E o Espírito de Deus quer fazer as coisas de Deus. É isso que a palavra nos ensina, igreja. Existem conflitos dentro de todo aquele que conhece a verdade. Porque o espírito humano quer nos levar para um caminho, o caminho errado, o caminho da perdição, o caminho da morte eterna. E o Espírito de Deus, que já mora e habita em nós, ele quer nos levar para o reino eterno. Ele quer nos levar para Deus. Ele quer que nós sejamos obedientes a Deus. Existe esse conflito dentro de todo aquele que recebe o Espírito de Deus.
porque existe a carnalidade, existe o prazer mudando dentro de todo ser humano. E também existe o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, dentro daqueles que recebem o Espírito de Deus, como a palavra diz. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Quem tem um Espírito que vem de Deus, quer fazer a vontade de Deus. E o espírito do mundo, o espírito humano, quer fazer a vontade do mundo. Por isso, igreja, que a palavra ela nos exorta, ela nos ensina a perseverar. Perseverar no espírito, andar no espírito. Para quê? Para que o pecado não reine na nossa carne, para que o pecado não continue nos fazendo escravo. Porque todos nós que anda praticando as coisas da carne, as coisas do espírito, está fazendo a vontade do espírito do mundo e não está fazendo a vontade do Espírito de Deus. Essa é a diferença, igreja. Em todos nós que recebemos o Espírito de Deus, é o desejo, a vontade, o querer de fazer aquilo que agrada a Deus. E através do próprio Espírito de Deus, que é poderoso, que é grandioso, que é magnífico, ele nos concede dia após dia nos afastar das coisas que desagrada a Deus, que desagrada ao Pai. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor. Compreenda e entenda que nós, escolhidos, chamados por Deus, filhos, herdeiros, nós que já entendemos e compreendemos que o nosso Deus já nos salvou, já nos comprou, já nos libertou, já nos deu a vida eterna, já nos justificou diante do Pai. Nós temos algo grandioso dentro de cada um de nós. Nós somos chamados templo de Deus, morada do Espírito Santo, casa, tenda, altar do Senhor. É necessário que a gente venha a cada dia, a cada momento, pedir ao nosso Deus para que Ele nos fortaleça cada dia mais, porque é através do Espírito de Deus que nós podemos conhecer as coisas de Deus. E cada dia que a gente conhece as coisas do Senhor, a cada dia que nós conhecemos a sua palavra, o seu poder, que é Jesus Cristo, essa própria palavra, ela nos transforma cada dia mais, até o último dia da nossa vida. É isso que acontece na vida de todos nós que queremos viver e agradar ao nosso Pai, ao nosso Deus. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra. Creia, acredite que esta palavra é verdadeira. E esta palavra é para curar, libertar, salvar todos nós das trevas, do pecado e da condenação da morte. Amém? Tome posse da palavra.